Modelo inválido, rejeitado no crush. Meu Deus, tá difícil, eu não consigo usar o Cloud Fable 5. Não, limite gratuito atingido, eu não tô acreditando. Open Code não era uma solução open source. Então eu falei, tem que achar uma solução definitiva pra isso. E eu encontrei, se chama OpenHolt, nós vamos instalar aí no seu computador, junto com o OpenCode, para você conseguir utilizar inteligências artificiais gratuitas de verdade. Chega dessa palhaçada. E ele faz a alteração de modelos automaticamente, ou seja, na hora que o modelo fecha a cota, ele simplesmente vai pro próximo. Você não tem mais que ficar naquele desespero, meu Deus, acabou o modelo, agora eu tenho que achar outro. Por isso que você deve se inscrever no canal, tá? Meu nome é Robson Oliveira, se você não me conhece, eu falo muito sobre a criação de SaaS, aplicativos, sistemas, tudo utilizando inteligência artificial. Que eu tô fazendo o meu aplicativo utilizando apenas inteligências artificiais gratuitas chinesas. É isso aí, minha gente. Mas vídeos futuros aí, tá? Você deve se inscrever para não perder nenhuma novidade, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Antigraft Pro, que é o curso onde eu vou ensinar você a utilizar o Antigraft da melhor forma possível. Então lá a gente vai aprender a entender o Antigraft, como é que ele funciona, como é que a gente consegue criar nossas primeiras aplicações e como que a gente pode utilizar esses e outros esquemas para você utilizar eles de forma 100% grátis, sem depender daquele agente safado que o Google deixa ali disponível, que não serve para praticamente nada, porque a cota acaba, ó, assim. Se você não quiser mais passar por isso, o link ele vai ficar aqui no primeiro comentário fixado, tá? Te espero lá, tá bom? E bora pro vídeo. Se assim como eu, você tava cansado dessa palhaçada, pra não dizer putaria, de inteligência artificial que o tempo todo fica caindo, você começa a usar, você começa a codificar, depois você tem que mudar de novo. Óbvio que isso aqui não vai ser para sempre, então já fiquem avisados que isso aqui pode sair do ar a qualquer momento. Mas até então, o OmniHolt, ele está... Eu falei OpenHolt, né? Mas é OmniHolt, tá, gente? Então me desculpem aí. Ele está prometendo aí 1,6 bilhão de tokens gratuitos por mês. Porque ele vai consolidar o que eles chamam de camadas gratuitas para até 90 provedores. E se você não sabe, basicamente é assim. Você pode utilizar o Cloud Code quando você quiser. Você pode utilizar o Antigraft o quanto você quiser. Geralmente eu utilizo mais o Antigraft e o OpenCode para fazer aqui as minhas codificações. Só que eles são apenas harness, que seriam estruturas em que você consegue conectar os modelos para eles servirem de forma agêntica. O que é isso, Robson? Basicamente, os harness são esses programas que você baixa, em que você consegue conectar essas coisas, você consegue fazer programações. Eu vou deixar, inclusive, uma playlist aqui, onde eu mostro os principais harness que eu já abordei aqui no canal, por exemplo, como o Ion UI ou o Minimax Code, por exemplo, que são todos com aplicativos baixáveis para o seu dispositivo. E aí, quando você coloca o modelo lá dentro, é aí que vem a mágica. Porque se você tiver um modelo ruim, não vai servir de nada. Eu posso colocar um modelo bosta lá no Cloud Code, e aí? Qual que vai ser o próximo passo? Vai funcionar? Pode até ser que sim, mas daqui a pouco ele para. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Dependendo do que você for fazer, pense sempre em fazer o investimento correto. Ah, quero usar o Cloud Code, então assina lá a porcaria do Cloud Code, deixa de ser mão de vaca. Além do mais, você tem opções mais em conta, que podem ser melhores ou não. Eu testei o Minimax intensivamente e já não recomendo mais, por exemplo. Sério, eu tô falando sério. Eu testei ele aqui para fazer meu aplicativo, ele alucinava demais, bagunçou tudo. Fez muita coisa interessante, fez. Eu vou trazer mais sobre isso quando eu for falar sobre o meu SaaS novo que eu estou construindo, que eu vou trazer mais novidades aqui no canal, tá? Por isso que você deve se inscrever aí. Mas basicamente, dizem eles, tá? Então isso aqui é uma promessa que ela pode se cumprir ou não, vai depender aí do que tiver disponível naquele momento. Eles tentam trazer aqui alguns modelos da Anthropic, então os modelos Fable, Sonnet e o Opus, por exemplo. E o que é mais interessante dentro dessa ferramenta é justamente o fallback em milissegundos, que funciona assim, você tem uma inteligência artificial ali que está funcionando, rapidamente, no momento em que acaba a cota daquele provedor ou daquele modelo, ele rapidamente já desce para o próximo modelo então disponível. E ele faz aqui, né, quando ele fala sobre camadas, seria justamente que você começa com as assinaturas pagas, opa, peraí, tenho aqui meu Cloud Code, quero começar com ele, quero planejar com ele, quero aproveitar o melhor aí, a nata da nata da nata, né, aproveitar aí um chat GPT 5.6 da vida. Dali a pouco, se não funcionar mais, ele já desce para a chave de API, o que depois também ele já desce para os provedores de mais baixo custo, como o Minimax, DeepSeek e o GLM, por exemplo. Então, quando você chega aqui na última camada, ele continua com esses 1,6 bilhão de tokens aqui. Ou seja, a gente já vai começar justamente nessa camada, que é o nosso objetivo principal aqui, tá bom? Muito importante que nós nos atentemos ao seguinte: quando a gente chega aqui nessa camada, os modelos podem ser bons ou ruins, tá? Então, assim, não dá para prometer nada. Ele pode alucinar muito, ele pode ser uma baita de uma bela porcaria. Então, testa aí, mas toma muito cuidado para não fazer isso em produção. Testa sempre em testes, você vai fazer os seus testes, e no momento em que você for colocar para produção, considere assinar aí um Cloud Code da vida, um Gemini, alguma inteligência artificial mais segura, mais robusta, para você não ter problemas, tá bom?
Beleza, dito isso, pois bem, a gente vai então entrar aqui dentro do repositório do OmniRoute. Não é o OpenRoute, aquela bela daquela porcaria lixosa, lixônica, pra que aquilo ainda tá disponível? Não sabemos. Nunca funcionou para mim, né? Vou pesquisar aqui por terminal e vou colocar esse npm que vai ficar aqui embaixo disponível para você, que é basicamente isso aqui, ó. Peraí que ele bugou, vamos fazer de novo. É isso aqui que você vai colocar. E aí, esse G aqui significa que é global, ou seja, o mais interessante é você colocar na pasta raiz de instalação para que ele funcione no seu sistema como um todo, ao invés de funcionar em apenas uma pasta. Ele vai então instalar as dependências. Lembrando que para você fazer instalações npm no seu computador, você precisa do Node.js instalado. O link ele também vai ficar aqui embaixo, você instala ele baixando ele aqui no site oficial. Instalou, ele fica disponível para você fazer aí os npms dentro do seu terminal, tá bom? Não esquece disso, hein? Colocou isso aqui? Então, agora você vai digitar OmniRoute para ele liberar aí e iniciar o servidor. E agora que vem a parte mais deliciosa de todas, cremolente. A parte cremosinha que vocês vão adorar. Tá iniciando aqui o servidor, daqui a pouco quando iniciar vocês vão ver. Pronto. Ele abre para a gente uma interface totalmente integrada no nosso dispositivo. E essa é a parte mais da hora, cara. Isso aqui é uma coisa. Você não precisa digitar uma senha. Você vai literalmente digitar isso aqui, que é uma senha padrão, chamada Change Me. Colocou Change Me, dá um continuar aqui. E aqui você vai ter a interface aí do nosso OpenRoute. Tá? E o mais da hora, tudo fica sempre dentro do seu ambiente, seja suas chaves API, suas senhas, todas as informações que você teoricamente enviaria aí, por exemplo, para essas outras empresas, ficam todas dentro do seu computador. Ou seja, como eu falei lá atrás, é muito mais segurança e garantia que você não vai ter, por exemplo, o risco de vazar uma chave API aí e alguém roubar seus dados ou utilizar a sua chave API de uma forma que você não gostaria. Como ele tem muita coisa aqui e quando você tem coisa demais, você acaba podendo ficar perdido justamente porque é muita possibilidade ao mesmo tempo. Dessa maneira, eu não vou me aprofundar nisso aqui para a gente não gastar muito tempo aqui, mas se você quiser que eu fale mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso depois mostrar essa ferramenta aqui por dentro, explicando exatamente os principais pontos aqui. Porque no nosso caso, a gente vai nos focar principalmente aqui na questão dos provedores e dos combos, que são os nossos objetivos principais, tá? Se você quiser que eu fale aqui mais sobre os combos, é só me avisar. E como eu sei que é muita coisa para nossa cabeça, vamos nos focar aqui agora no plano gratuito. Como a gente vai aproveitar as oportunidades gratuitas que a gente tem, na verdade, só fogueteiro do coração vai deixar um like aí e compartilhar com os amigos esse vídeo. Nós vamos utilizar alguns provedores aqui. Nesse caso nosso aqui, eu vou pesquisar por OpenCode, porque aí já vai até mostrar para mim, aqui ó, por exemplo. Vou clicar aqui. Você vai clicar aqui em Account, tá? Se eu estiver por cima dessa informação, peço desculpas. Clica aqui. E beleza, já está conectado. Opa, Robson, já está conectado? Já está conectado. Vou abrir aqui para vocês ó, o meu OpenCode. E aí eu estava fazendo aqui alguns pedidos e tal para o meu aplicativo e começou a dar problema e não funcionava. Testei uma outra funcionalidade que a galera tentou também. Tentei usar o Cloud Fable 5 que não deu. Tentei usar o Cloud... nada. Eu tô utilizando até então o DeepSeek V4 Flash. Tá? Só que aqui uma observação importante. Eu estou utilizando pelo Zencode não, desculpa. Pelo modo Zen, isso mesmo, o OpenCode Zen, que tem esses modelos aqui, que teoricamente são gratuitos, mas tem uma limitação, que faça parte, faz sentido. Isso também deve acontecer lá, mas como você vai conseguir colocar mais modelos em cascata, ele não vai ter esse problema dele simplesmente travar aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, e aí você clica nesse símbolozinho aqui de mais, eu não sei se você vai estar enxergando isso, porque às vezes fica pequeno no monitor, mas... você vai clicar aqui nesse mais. E aí, como ele não é um provedor oficial, a gente vai ter que colocar ele como um provedor personalizado aqui, ó. Você coloca aqui, clica aqui, tá? Em personalizado. Eu vou colocar ele como como OmniRoute. Gente, eu confundo as coisas. Meu cérebro tanta coisa para aprender, tá? Vocês me desculpem. Vou colocar então aqui OmniRouter também, como nome de exibição. Vou colocar esse aqui com letras minúsculas, porque aí o ID fica OmniRouter e o nome OmniRouter, correto? A URL base é bastante simples de você achar. Você vai vir aqui em Endpoints, aí ele vai ter justamente esse que seria um localhost na porta 20128. Copia isso aqui, volta lá no OpenCode e você vai colocar isso como a URL base, correto? Para a chave de API, mesma coisa, a gente volta lá, clica aqui em início, aí você vai clicar aqui ó, em criar chave de API, o nome que eu vou dar vai ser OpenCode, porque nesse caso estamos utilizando justamente o OpenCode. Coloquei para baixo, criar chave de API. Com essa chave de API eu vou copiar, vou colar aqui ó, em chave de API, mais óbvio que isso é impossível, não é verdade?
A parte de modelos é o mais complicado. Por quê? Porque aqui a gente pode colocar um modelo que a gente quiser. E aí nós vamos ter que fazer uma cascata de modelos, que foi como você viu lá, em que você tem camadas. Você pode começar, por exemplo, pelos modelos mais sexys e mais relevantes, e aí você vai descendo para aqueles modelos mais fuleiro, mais furrecão aí, que você vai falar assim, eita, meu Deus. A que ponto nós chegamos? Então agora o processo é simples, você vai vir aqui em provedores, você vai, de novo, né, selecionar aqui o plano gratuito, entro aqui, ó, e aí você vai ter esse que seria um... Quando você copia aqui, basicamente ele vai pegar esse nomezinho, seria esse o nomezinho aqui que vai definir o modelo ali dentro. Vamos começar aqui com o DeepSeek V4, que ele é muito interessante. Eu vou copiar isso aqui. Em ID do modelo, eu vou colocar justamente esse nome. Aí eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, DeepSeek V4 Flash. Seria o nome. Vamos testar esse aqui primeiro. Clica aqui em enviar. Então, OmniRouter conectado, tá? Demos aí essa confirmação. Aí aqui embaixo, ó, a gente pode então fazer aí essa conexão. Pô, fica, meu filho. Aí eu vou selecionar aqui, porque às vezes ele dá uma travadinha, que ele é meio travadinho. Oh, meu Deus, tá travando, peraí. Pesquisei aqui, ó, Omni, aí ele vai achar que para mim, DeepSeek V4 Flash, correto? Conectado? Então agora vamos testar, ó. Bom, perguntei para ele que modelo você é. Estou utilizando aqui então o DeepSeek. Tem algumas considerações para fazer aqui, mas eu vou perguntar para ele o seguinte: que mensagem você enviaria para os fogueteiros do canal se inscreverem? Para quem não é inscrito, é claro, né? 60% de vocês não são inscritos no canal, então... Fala, fogueteiros! Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum lançamento. Ele colocou lançamento, mas é para não perder nenhum vídeo. Então, de fato, eu estou utilizando aqui. Mas, detalhe, o meu OpenCode, ele estava totalmente desgastado, porque eu tinha usado muito. Então ele não estava funcionando, ou seja, os endpoints eles continuam sendo baseados no seu dispositivo, tá? De forma que eu coloquei aqui o OmniRouter através desses modelos, que são os modelos gratuitos. Testei com o API oficial do DeepSeek, utilizando também o provedor do DeepSeek lá dentro. Vou mostrar para vocês aqui. Ou seja, utilizei aqui no caso ele está colocando como DeepSeek Web, mas é DeepSeek mesmo, tá? Você tem então também quando eu entro aqui nos gratuitos, isso ele aparece mais fácil, porque aí, no caso eu coloquei aqui, ó, ele até libera pra gente o DeepSeek gratuito, mas você ainda precisa ter pelo menos um saldo mínimo lá para ele liberar os modelos. E eu testei também com o Mimo alto. Todos eles funcionaram, mas de novo, se você tiver com um limite de cotas baixo, ele não vai funcionar. E é exatamente para isso que serve os grupos. Porque, por exemplo, o grupo, gente, estou falando grupo, mas é combo. Eu ainda não criei nenhum combo aqui, mas se você quiser que eu fale sobre os combos, comenta aqui embaixo, que é os combos que vai permitir que você tenha essa cascata. Ah, um falhou, agora a gente vai continuar no outro e tal. Eu não sei se ele vai funcionar tão bem aqui diretamente para o OpenCode enquanto harness. Ele deve funcionar melhor enquanto CLI, quando você usa, por exemplo, o Cloud Code ou outras IAs aí. Então, se você quiser que eu ensine como que você coloca ele, por exemplo, dentro do Cloud Code ou dentro do Antigraft CLI, ou enfim, dentro onde você quiser, comenta aqui embaixo, só tem que saber se faz sentido ou não. Ah, Robson, não fez sentido, eu usei, não gostei. Paciência, gente. Pelo menos aqui eu vou testar nessas necessidades de codificação que eu tenho. Isso porque eu havia feito alguns testes e enquanto o modelo estava indisponível, ele não conseguiu. Agora eu vou perguntar para ele o seguinte: consegue confirmar para mim o estado atual do meu arquivo Arquituri? Coloquei aqui, esse seria um arquivo de planejamento, tá? Que é um arquivo que ele tem ali todo o planejamento para o meu aplicativo novo que eu estou fazendo. Vou mostrar para vocês. Vou só pedir ele para rodar aqui. Enquanto ele vai rodando aí para a gente, eu vou mostrar mais duas coisas, que é, primeiro de tudo, meu aplicativo novo, que eu estou fazendo aí, que é o LandMaker, tá? Daqui a pouco a gente vai ter novidades legais aí para vocês. Então, eu vou utilizar ele justamente para conseguir continuar a codificação dos meus aplicativos. Mas tem mais. Então, como você pode ver, ele realmente leu aqui meu arquivo, ou seja, está funcionando muito bem. Vamos continuar aí. Só que, quando a gente volta lá no aplicativo, quando a gente volta no OmniRouter, eu acho que a principal funcionalidade dele vai ser mesmo combo, tá? Então, fiquem atentos aí. Você pode vir aqui, ó, quando você vier algum modelo, para você ter certeza que está funcionando, você clica nele aqui, você clica em testar. Na verdade, tem um botão do lado de fora, né? Você clica aqui em testar para ele poder avaliar se o modelo está funcionando, tá? Porque pode ser que algum modelo, tá vendo? Ó, alguns modelos podem não funcionar. Então, você primeiro precisa conectar para ter certeza que está funcionando. Tá bom? O que você achou desse vídeo? Você gostou? Se você tiver gostado e quiser que eu fale mais sobre o OmniRouter, comenta aqui embaixo, que eu acho que ainda tem muito pano para manga aqui. Vale muito a pena se você realmente quiser ir fazer o teste, e dali a pouco você consegue utilizar ele de forma gratuita se você conseguir configurar principalmente os combos. Se você configurar os combos aqui e colocar ele em uma CLI, cara, acabou, entendeu? Vai dar para usar aí bastante sem aquele medo de ficar
batendo cota, etc e tal, que é um problema que a gente tem na hora de fazer os aplicativos. O que você achou desse vídeo? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações e, claro, o Anticraft Pro tá te esperando aí no primeiro comentário fixado, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e olha o foguete!